A oratória espírita. Com o aumento da frequência às nossas casas espíritas, aumenta também a necessidade de transformarmos o momento de estudo da reunião pública em algo capaz de motivar o frequentador a uma efetiva participação, seja na assiduidade, seja no interesse por outros estudos da casa. Queixam-se às vezes os dirigentes que as pessoas não retornam, não estudam, esquecidos que a porta de entrada, além da acolhida fraterna, é a palestra doutrinária que antecede o passe. Quem é o expositor espírita? É um orador? É um professor? Antes de tudo, é alguém com boa vontade para estudar, para aprender, para a autocrítica e para a crítica externa. Oradores, no sentido do termo, são poucos. Na verdade, temos palestrantes ou expositores que, embora espelhados nos bons exemplos da oratória espírita, devem se conscientizar de que são apenas isso. Como se fosse pouco subir à tribuna para falar de doutrina espírita. O orador é alguém que domina as técnicas da oratória, eloquente, arrebatador, carismático com as massas, e só deve ser copiado como fonte de estudo, como um livro que lemos, analisamos e utilizamos o que é pertinente. São poucos e sua tarefa é específica. O palestrante ou expositor é aquele que, estudando o Evangelho, a doutrina espírita e as orientações para ser um bom divulgador, busca a melhor forma de adaptar suas deficiências à proposta evangelizadora, finalidade precípua da divulgação doutrinária. Por isso, a eles são exigidos requisitos básicos para a tarefa. Querendo ou não, o expositor representa a doutrina espírita. É visto assim pelo público que o observa e torna-se responsável por todas as impressões causadas no ouvinte. E quem é o ouvinte? É o espírita convicto, a quem nada abalará a convicção. É o curioso que vem em busca de respostas. É o sofredor, sua grande maioria, que espera consolo. O profitente de outra religião que veio para confrontar opiniões, o que possui e o que não possui cultura intelectual e etc. Ou seja, o palestrante deve considerar, antes de tudo, para quem vai falar. Sendo o público heterogêneo, terá que saber dosar, com equilíbrio, suas palavras para atender a todos. Mas pode-se agradar a gregos e troianos? Não. Porém, pode-se e deve-se atender mostrando a doutrina como ela é, de modo claro e límpido, na sua verdade confortadora. A opção de voltar à casa espírita, de se enfronhar no conhecimento, é do livre-arbítrio do frequentador. Não seja o expositor o espantalho que afastará do campo produtivo da doutrina o caminhante aflito ou duvidoso. Além, obviamente, da conduta moral reta, trabalho de esforço pessoal permanente e de avaliação íntima, terá o divulgador pela oratória de, na sua tarefa prática de exposição, tomar certos cuidados, a saber: não se esquecer da saudação ao público. É uma fórmula, mas predispõe o ouvinte. Um simples boa noite, etc., é algo frio e inconsistente. A conquista do auditório começa na saudação que provoca empatia e atrai simpatia. Além do mais, é comum o dirigente apresentar o expositor como irmão ou irmã, não declinando seu nome e de onde vem, se não é da casa, o que deixa o público diante de um anônimo. Motivar o público para o que vai ouvir, qual o tema, de onde foi retirado, sua importância e atualidade. Ser objetivo e respeitar o horário, sacrificando, se necessário, algum material que tenha levado em favor da disciplina. É compromisso com encarnados e desencarnados. Se quiser contar histórias, certificar-se de que é um bom contador, ou levar um resumo escrito. Nada pior que um expositor que se perde, contando o meio antes do início da história. Se vai ler, certificar-se de que é um bom leitor, para não se tornar cansativo para o ouvinte. Lembrar sempre que, se a primeira impressão é a que vale, a última é a que fica. Treinar a boa dicção.
Numa época em que se fala de forma tão desleixada, porque se copia o dialeto televisivo, é bom verificar os S's, os R's, a pontuação, a acentuação. Por este mesmo motivo, estudar a concordância das palavras. Não que seja o mais importante para uma boa palestra, mas conquista o ouvinte e contribui também para a sua educação intelectual. Não fazer gracinhas ou contar piadas. Lembrar-se de que, no ambiente da casa espírita, estão enfermos dos dois planos da vida, e as risadas provocadas quebram os delicados fios que envolvem a todos. Pior que a piada é o expositor rindo de seus próprios gracejos. O palestrante não é o orador que fala há muito tempo. Por isso, usa a técnica do relax das tensões provocadas pela longa imobilidade do ouvinte. Provocar o sorriso de reflexão no público através de situações aparentemente engraçadas é arte que dispensa a provocação de gargalhadas. Gírias e vocábulos pejorativos, nem pensar. Como corrigir isso? Eliminando tais palavras do seu dia a dia. Muitas vezes, na empolgação, o expositor escorrega no seu vocabulário habitual e constrange o plano espiritual e os encarnados da assistência que, por uma palavra mal colocada, perderão a sintonia com a mensagem. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre, informa André Luiz. E é sempre bom reler o capítulo 3 da terceira parte do livro Dramas da Obsessão, onde Bezerra de Menezes mostra claramente os cuidados que se deve ter com o ambiente do centro espírita. Ao contar fatos do cotidiano, evitar casos de violência ou vulgaridade, porque o orador é sempre responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem. André Luiz. Citando passagens do Evangelho de Jesus, utilizar as fontes do Novo Testamento. Se preferir as narrativas mediúnicas sobre essas passagens ou fatos consequentes a ela, frisar bem que se trata de uma obra mediúnica, aceita pela doutrina espírita. Um dos assistentes pode ser profundo conhecedor dos textos evangélicos e sair dizendo que somos mentirosos e adulteradores da Bíblia. Ter cuidado de citar fontes fidedignas. Não se deixar empolgar por leituras recentes, não devidamente estudadas e cotejadas com a codificação e as obras subsidiárias comprovadamente confiáveis. Cuidado com best-sellers e autores da moda, porque há uma inflação de obras ditas mediúnicas nas estantes das livrarias e entusiasmos que não resistem a uma leitura atenta e comparativa com a obra kardeciana. A divulgação doutrinária na tribuna deve orientar o frequentador para as obras já devidamente consolidadas, para que este possa, posteriormente, ler de tudo, fazendo sua própria seleção, não sendo vítima de falsos profetas. Paulo, em Tessalonicenses, alertava: examinai tudo, retende o bem. Não contar histórias pessoais que, mesmo mostrando defeitos, não passam de autopromoção e exercício de vaidade. Se for relevante a experiência, conte-se como se tivesse acontecido com outrem. Não citar, ao impulso do momento, palavras e autores encarnados ou desencarnados, para não incorrer em erro de fonte, induzindo outros ao mesmo erro. Da mesma forma, não citar a todo instante nomes de autores desencarnados como respaldo às próprias opiniões. Se vai usar, oferecer sempre a fonte, de forma que o ouvinte também tenha a oportunidade de buscar o estudo e comprovar a veracidade do que ouve. Evitar polêmicas, novidades doutrinárias e pregações de longo alcance filosófico-científico. Estas pedem situações específicas, que não a reunião pública, onde o objetivo é consolar e esclarecer.
A mensagem desta reunião deve ser calcada no Evangelho e nos esclarecimentos que a doutrina espírita traz para a criatura, visando levar o ouvinte à reformulação de conceitos e consequente mudança de comportamento. Há, por certo, muito mais que o consciente divulgador da doutrina pela palavra poderá analisar nas obras dedicadas ao assunto, dadas a público por escritores encarnados e desencarnados. Porém, não esquecer que a palavra fácil e bem posta é, muita vez, dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina, conforme ensina Druso no livro Ação e Reação, porque não foi o acaso que nos colocou na tribuna. Esta, como qualquer outra tarefa, espera pelo nosso amor, de vez que o lema para o seguidor de Jesus é um só: servir.